Uma situação que foi bastante comentada nas últimas semanas e que eu demorei muito para falar, refleti muito a respeito desse assunto, mas eu vou dar minha opinião e vamos em frente. É o caso da Elise Matsunaga. Veja, a Elise Matsunaga cometeu um crime. Ela foi condenada por esse crime. Ela teve todo o direito de defesa, se defendeu, foi condenada. A pena foi aplicada. Ela passou 10 anos em regime fechado. Você consegue imaginar o que seria para você passar uma semana numa prisão em regime fechado? Pois é. Ela fez por onde e passou 10 anos em regime fechado. Aí chega o momento dela pleitear o benefício do livramento condicional, que não foi ela que inventou e que não foi inventado por causa dela. O livramento condicional já consta do ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Ela vai pleitear o benefício, ela passa pelas avaliações, então ela tem bom comportamento, ela tem uma avaliação psicológica, psiquiátrica positiva por parte do estabelecimento prisional e ela precisa cumprir um requisito para poder usufruir e se manter no livramento condicional, que é o de trabalhar. É obrigatório que ela trabalhe, ela tem que trabalhar. Legal, ela está na rua, ela precisa trabalhar. Ela não pode fritar um hambúrguer numa lanchonete porque não vão contratar ela por ela ser a Elise Matsunaga. Ela não pode ser atendente de telemarketing porque a empresa não vai contratá-la por ela ser a Elise Matsunaga. Ela não pode lavar pratos num restaurante porque ela é Elise Matsunaga e o estabelecimento não contrata. Ela não pode manobrar carros no estacionamento porque o estabelecimento não vai contratar por ela ser a Elise Matsunaga. Ela não pode lavar carros num lava rápido porque o estabelecimento não vai contratar por ela ser a Elise Matsunaga. Veja, a pessoa está emparedada. Ela quer cumprir os requisitos estabelecidos na lei para o usufruto do benefício do livramento condicional e não está sendo dada a ela a oportunidade que ela precisa. Aí ela pensa assim, tá, eu tenho um carro, eu vou dirigir através dos aplicativos Uber e 99. A Uber e a 99 não aceitam a inscrição dela por ela ser a Elise Matsunaga. Aí ela pensa assim, eu não tenho alternativa, o que eu vou fazer? Eu vou me matar? Ela falsifica uma identidade para poder se candidatar a vagas de emprego, para poder trabalhar, para poder comprovar o requisito laborativo para o benefício do livramento condicional. Aí ela cai, pegam ela com documento falso. Olha, um dos requisitos do livramento condicional é que não pode haver a prática de nova infração penal. Não pode, então ela tem que voltar para o regime fechado, ela tem que perder o benefício. Porra, mas como é que fica uma situação dessa? O que vai fazer com a pessoa? Vai matar? Como é que vai fazer? Está se empurrando a pessoa cada vez mais para a marginalidade. Está se empurrando cada vez mais a pessoa para a exclusão social. Ela está sendo cada vez mais jogada para a margem da sociedade. Como é que essa pessoa vai se ressocializar? Se a oportunidade que ela precisa está sendo sonegada, não porque ela não quer, mas porque está sendo recusada a ela essa oportunidade. Beleza, as pessoas têm o direito de contratar quem elas quiserem e de não contratar quem elas quiserem. Não é essa a minha insurgência. A questão é, a justiça, ao analisar a situação dela, da execução penal dela, dessa questão específica, precisa levar isso em conta. Os particulares, os cidadãos particulares, não podem ser obrigados a contratá-la. Até aí, ninguém discute. Eles não podem ser forçados a contratar alguém que eles não confiam, alguém que não goza de uma boa reputação social. Até aí, tudo bem. Mas, quando essa questão chegar na vara de execução criminal para avaliar
o livramento condicional dela, vai ser levado em consideração que ela está fazendo de tudo para cumprir o requisito e não está conseguindo? O Estado vai se responsabilizar em providenciar para ela uma ocupação lícita para que ela possa trabalhar e assim usufruir do livramento condicional? Veja, quem exige os fins precisa fornecer os meios. É uma coisa básica. Eu contrataria a Elise Matsunaga para trabalhar para mim? Não sei. Provavelmente não, mas não sei. Eu já contratei muitas pessoas, já fiz negócio com muitas pessoas que foram presidiárias, que foram condenadas, pessoas que inclusive já assinaram o artigo 121. Já fiz negócio com essas pessoas, já trouxe para dentro da minha casa, já tomamos refeições juntos, enfim, já me relacionei com essas pessoas. No caso da Elise Matsunaga, não sei, porque em que pese isso que aconteceu na situação dela em relação ao ex-marido, o falecido marido que ela matou, eu não a conheço. Então eu não sei dizer como eu agiria. Mas veja, eu não estou dizendo que os particulares deveriam ser forçados, obrigados a contratá-la, dar emprego para ela. Mas o Estado, o Poder Judiciário, no momento de avaliar a questão do benefício dela diante dessa situação do uso de documento falso, precisam levar em consideração o fato de que não está sendo dada alternativa para ela. A gente quase que entra naquela excludente de culpabilidade genérica e inexigibilidade de conduta diversa. Porque ela pode fazer diferente do que ela fez? O que ela pode fazer diferente nessa situação? Ela pode simplesmente aceitar que ela não vai conseguir trabalhar, então voltar para a cadeia, para o regime fechado? Ela voltar para a cadeia, para o regime fechado, é benéfico para a sociedade? Pagar a estadia dela num presídio? É cara a estadia de um condenado num presídio. Sendo que ela tem a avaliação de bom comportamento, sendo que ela tem a avaliação psicológica e psiquiátrica da administração penitenciária, que a gente precisa confiar. Ou então suprime essa avaliação de que ela não oferece risco para a sociedade. Como é que vai fazer numa situação como essa? Para mim é um caso muito claro de inexigibilidade de conduta diversa. E aí a gente vai, tá, mas a inexigibilidade de conduta diversa é excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade não exclui o crime nem a condenação, exclui apenas a aplicação da pena. Ou seja, ela continuaria sujeita à perda do benefício do livramento condicional, a não ser que o aplicador da norma penal, no caso concreto, entendesse o conceito de crime como sendo tripartite, ou seja, a culpabilidade como sendo um elemento constitutivo do crime. Dessa forma, se não há culpabilidade, também não há crime. Não é que só não há pena, também não há crime. É uma coisa que é preciso se pensar. É preciso se pensar. Porque numa situação como essa, o Estado vendo, a situação dela é notória, é pública, todo mundo sabe o que está acontecendo. É preciso que seja viabilizado a ela, novamente, não por parte da sociedade, não por parte dos cidadãos particulares, mas por parte do Estado, por parte do governo. É preciso que se viabilize a ela o trabalho. Lógico, de maneira subsidiária. Primeiro deixa a pessoa se virar. Se a pessoa não conseguir se virar, tem que haver uma alternativa subsidiária aí, para que a pessoa possa cumprir aquilo que lhe compete, possa promover a própria ressocialização. Essas coisas precisam ser bem pensadas. Essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.